Bom dia, pessoal. Mais uma aula do sétimo ano. O, o tema de hoje é divisores, ok? Só que essa questão do divisores, você já tem que ter uma noção de divisão. A princípio, irei colocar divisões simples, não irei colocar divisões muito grandes para vocês entenderem a ideia do que são divisores, tá bom? Então, divisores são números que formam divisões exatas. Assim, esse conceito, ela não está totalmente correta. Por quê? Porque eu vou explicar agora o conceito correto. O que é um divisor? Olha, 8 dividido por 3. Para fazer uma divisão, sempre você tem que saber a tabuada desse número aqui, que é o divisor. Olha. Então, sempre 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 6 dá 18. 3 vezes 7 dá 21. 3 vezes 8 dá 24. 3 vezes 9 dá 27. 3 vezes 10 dá 30. Existe uma forma de você fazer essa tabuada também, ok? Que forma é essa? Aproveitando as propriedades da adição. Ok? Que propriedades são essas? Propriedade da soma. Presta atenção, olha. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 3 vezes 1 dá 3. Agora, como é que nós iremos fazer para completar a tabuada? Lembrando que a tabuada tem que estar na ordem certa. Qual é a ordem certa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para poder fazer isso que eu vou fazer, tá bom? Você pega o resultado e soma com a própria tabuada. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 3 dá 9. 9 mais 3 dá 12. 12 mais 3 dá 15. 15 mais 3 dá 18. 18 mais 3 dá 21. 21 mais 3 dá 24. 24 mais 3 dá 27. 27 mais 3 dá 30, tá bom? Então não esqueça, quando você for dividir, tem que fazer a tabuada. Agora, você vai procurar na tabuada do 3 o número 8, tá bom? E se não tiver o número 8, você tem que pegar aquele resultado que chegue mais perto do número e que não passe ele, que não pode passar. Por exemplo, o 3 ele passa o 8? Não. Mas o 3, será que é um número que está mais perto do 8, sem passar ele? Vamos ver se o 6 é. Aqui passou, é o 9. Passou, não pode passar. Então tem que ser o mais perto possível que não passe. Quem é? O 6, aí. Tá bom? E qual é o resultado dessa divisão? É o do meio, ó, número do meio. Quem é o número do meio? 2. Então 8 dividido por 3 dá 2. Tá bom? 3 vezes 2 dá 6. 8 menos 6 dá 2. Uma coisa que eu quero explicar a vocês é que esse número aqui, essa divisão aqui, 8 dividido por 3, ela é uma divisão que não é exata. Mas por que ela não é exata? Porque o resto é diferente de zero. Qual foi o resto aqui? Foi 2. Para que uma divisão seja exata, o resto tem que ser zero, tá bom? Lembrando que numa divisão exata, esse número aqui eu chamo de divisor, quando você for fazer lá. Então veja só, se eu dividir 8 por 2, dá quem? 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 2 dá 8.
8 menos 8 dá 0. A divisão é exata. Se a divisão é exata, eu posso concluir que o 2 ele é divisor de 8. Tá bom? 2 é divisor de 8. E o seu resultado também é divisor. Tá bom? Tanto esse número aqui de cima é o divisor, como também o número que o resultado da divisão também é divisor. Então veja só. Quero saber quem são os divisores de 8. Para descobrir os divisores de 8, você vai dividindo. Então, quais são as possíveis divisões que eu posso fazer? Lembrando que você só pode dividir por números que não passem. Então, eu posso dividir esse número por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. Até o próprio número. Tá bom? Então, veja só. Se eu pegar 8 e dividir por 0, essa divisão não existe. Na matemática não pode dividir por 0, é proibido. Se eu pegar 8 e dividir por 1, dá 8. 8 vezes 1 dá 8. Essa divisão é exata? Então 1 é divisor. E o 8 também é divisor, só que o resultado você já bota lá no finalzinho, ó. Tá bom? Vamos procurar outro? Será que o 2 é? Ó, eu dividi por 0, por 1. Agora eu vou dividir o 8 por quem? Por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 8 dá nada. Então o 2 é divisor. 2 é divisor. E o 4 também é divisor, só que você vai colocar antes do último. Tá bom? Agora vamos lá. Será que o 3 ele é divisor? 8 dividido por 3. 8 dividido por 3 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. A divisão foi exata? Não. Então o 3 não é divisor. Tá bom? O 3 não é divisor. Então você não pega nem esse nem esse. Tá bom? O 3 ele não é divisor. Vamos dividir o 8 agora por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 4 vezes 2 dá 8. O 4 é divisor, mas só que o 4 eu já escrevi, ó. Então não precisa mais escrever, tá certo? Porque eu já escrevi aqui, ó. Tá bom? Será que o 5 é divisor? 8 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 1 dá 5. 8 menos 5 dá 3. Não é divisor o 5. Será que o 6 é? Também não. Será que o 7 é? Também não. O 8 é? É. 8 vezes 1 dá 8, 8 menos 8 é 0. Divisão exata, mas só que o 8 eu já escrevi aqui. Então, quem são os divisores de 8? Os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Esses são os divisores de 8, tá bom? Então, para saber se o número é divisor, basta saber se a divisão é exata. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta da seguinte maneira. Será que o 5 é divisor de 30? Se eu pegar 30 e dividir por 5, será que o 5 é divisor de 30? Se eu dividir 30 por 5, será que a divisão vai ser exata? 30 dividido por 5 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Sobrou nada. Então eu posso concluir que o 5 ele é divisor de 30. Será que 4 é divisor de 7? Se eu pegar 7 dividido por 4, 7 dividido por 4 dá 1. 4 vezes 1 dá 4. 7 menos 4 dá 3. Olha. Não é. Por quê? Porque a divisão ela não é exata. O resto não foi zero. Tá bom? Uma divisão exata é aquela que o resto é zero. 4 é divisor de 7? Verdadeiro ou falso? Falso. 4 não é divisor de 7. 4 não é divisor de 7. Por quê? Porque quando eu pego 7 e divido por 4, a divisão ela não é exata. Aqui eu já tinha explicado o conceito, né? Divisores são números que formam divisões exatas. A dividido por B. Se A dividido por B for exata, se essa divisão for exata, podemos concluir que B, que esse número aqui que está dividindo, é divisor de A,
tá bom? Múltiplos. O que são múltiplos? Múltiplos são possíveis resultados da tabuada de um número na multiplicação. Então, múltiplos. Eu quero saber o múltiplo de 8. Quem são os múltiplos de 8? Você começa a multiplicar. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 10, 80. Pronto. Esses números aqui são múltiplos de quem? Qualquer elemento aqui é múltiplo de 8. Qualquer elemento aí. 0 é múltiplo de 8? É. 56 é múltiplo de 8? É. Ok? Então, isso aí são os múltiplos. Então, o significado da palavra múltiplo e divisível é a mesma coisa. 32 é dividir por 8? É. Por quê? Porque se eu pegar 32 e dividir por 8, a divisão é exata. Então, veja só a linguagem, olha. Vamos pegar aqui. 32 e 8. E vamos pegar 8 e 32. E vamos pegar aqui 8 e 32 também. Não. Vamos pegar 32 e 8. A ordem, né? A ordem para você analisar as divisões exatas. Quando eu pergunto ao dividendo, do dividendo para o divisor, olha, veja, vocês vão entender agora. Quando eu pergunto desse número para esse, a palavra não é divisor, é divisível. Olha, 32, ele é divisível por 8? Se a divisão for exata, é. Se eu pegar 32 e dividir por 8, 32 dividido por 8 dá 4, né? Olha, os resultados da divisão, olha. 0, 1, 2, 3, 4. Na ordem, né? Então, 32 dividido por 8 dá 4. 8 vezes 4, 32. A divisão exata? É. Então, se eu perguntar desse número aqui, do dividendo para o divisor, a palavra é divisível múltiplo. Então, 32 é divisor de 8? Não. Para ser divisor tem que perguntar esse aí. Esse aqui é que é o divisor. Isso aqui é tem que ser divisível por esse aí. Isso aqui tem que ser o divisível, isso aqui é o divisor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte maneira. Como eu estou perguntando ao 32, a palavra é o quê? Divisível, né? Então, 32 é o quê? 32 é divisível. Por que eu não posso usar a palavra divisor? Por que eu não posso usar a palavra divisor? Porque para ser divisor, a divisão deveria ser assim, ó. E essa divisão aqui ela não é exata. Ok? Por quê? Porque um número é menor do que o outro. Não pode. Então, 32 não é divisor de 8. E nem 8 dividido por 32. Então, 32 dividido por 8 dá 4. A divisão é exata. Eu posso concluir que 32 é divisível por 8. Divisível por 8. Tá bom? E se eu perguntar 8, eu posso dizer o quê? Que 8 é divisor de quem? De 32. E eu posso também dizer que 32 é múltiplo de quem? De 8. Vamos pegar aqui um exemplo. 7 dividido por 4. 7 dividido por 4. 7 dividido por 4 dá 1. 2 passos, né? 4 vezes 2, 8. Pronto. Essa divisão não é exata. Se a divisão não é exata, então você não pode dizer, eu posso dizer que 7 é divisível por 4? Não. Daqui para cá você lê divisível, aí. Tá bom? 7 é divisível por 4? Não. Daqui para cá você lê divisível, aí. Daqui para cá, 4... Daqui para cá você lê divisor, aí. Ok? Divisível ou múltiplo é a mesma coisa. Aqui, divisível. Daqui para cá você lê divisível. 7 é divisível por 4? Não. Por quê? Porque a divisão não é exata. 4 é divisor de 7? Não. Por quê? Porque a divisão não é exata. Então daqui para cá você lê divisível e daqui para cá você lê divisor, tá bom? Tá bom? Não esqueça esses detalhezinhos. Aí,
Múltiplos são possíveis resultados da tabuada de um número na multiplicação. Exemplo, múltiplo de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. O A é múltiplo de B se B for divisor de A, ok? Olha, A é múltiplo de B, presta atenção. A é múltiplo de B se B for divisor de A. Olha, presta atenção. Para A ser múltiplo de B, eu tenho que dividir A por B e a divisão ser exata. Essa palavra múltiplo é a mesma coisa que divisível, tá bom? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se B for divisor de A, ou seja, A é divisir por B. Como eu falei a você, ó, é a mesma coisa essa palavra. Não esqueça de explicar os termos divisível, já expliquei a vocês, e múltiplo e divisor, tá bom? Agora vamos para os números primos. Quem são os números primos? Muita gente faz brincadeira dizendo que são irmãos do pai, sempre querendo aplicar esse termo matemático como termo familiar, genealógico, né? Mas a gente sabe que os números primos, ele tem uma definição diferente. Qual a definição? Números primos são números que possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Por exemplo, se eu tenho o 7, o 10, será que o 10 é primo? Para descobrir os divisores, eu vou dividir primeiro por quem? Por 0, depois por 1. Às vezes por 0 nem precisa, porque na matemática, a divisão por 0 ela não existe, então você já começa por 1. Então sempre os divisores, o 1 sempre é divisor de qualquer número, você começa com ele, sempre. Pode ser qualquer número, ele sempre vai estar lá, o 1, tá bom? Ele sempre vai estar lá. Então quem são os divisores de 10? Será que o 0 é divisor de 10? Não. Se eu pegar 10 dividido por 0, essa divisão ela não existe na matemática. Será que 1 é divisor de 10? É. Porque se eu dividir 10 por 1, a divisão é exata. Aí depois do 1 você pergunta o 2, pergunta o 3, até chegar ao próprio número, tá bom? Aí será que o 2 é divisível por 10? É. Se eu dividir 10 por 2 dá 5. É a divisão exata. Será que o 3 é? Se eu dividir 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 sobrou 1, então não pode. Então 3 não é. O 4 é. 10 dividido por 4 dá 2. 4 vezes 2 dá 8. Não. O 5 é? É. 6 é? 10 dividido por 6 é exato? Não. 10 dividido por 7 é exato? Não. 10 dividido por 8 é exato? Não. 10 dividido por 10 é exato? É. Então lembre, quando você colocar os divisores, você tem que começar sempre com 1. Aí vai perguntando 2, o 3, até chegar ao número, tá bom? Eu pergunto a vocês, esse número aqui, ele é primo? Sim ou não? Não. Por quê? Porque para ser primo ele tem que ter só dois divisores. E quantos divisores tem aqui? 1, 2, 3, 4. Tem 4 aqui, ó. Então, para ser primo, tem que ser dois divisores. Quem é? O 1 e ele mesmo. Vamos ver se o 2 é primo. Como eu falei para você, os divisores começam sempre com quem? Com 1. 2 dividido por 1 é a divisão exata, né? Então, depois do 1, qual é o próximo número que aparece? O 2, ó. Então você vai até ele. Não pode passar dele, ó. Não pode passar 3, 4, 5. Tem que ser até o número que você está calculando os divisores, ó. O 1, o 2. O 2 é primo? É. Por quê? Porque para ser primo tem que ter dois divisores. Ele tem? Tem. Quem são os divisores? O 1 e ele mesmo. Vamos pegar aqui o 7. Será que o 7 é primo? Os divisores começam com quem? Com 1. Então, 7 dividido por 1 é a divisão exata, então você coloca 1. O 2 é? Se eu dividir o 7 por 2, a divisão vai ser exata? Não. Se eu dividir 7 por 2, vai dar 3. 3 vezes 2 dá 6, sobra 1, então a divisão não é exata. Então 2 não forma uma divisão exata. Se eu colocar um 2 aqui, ó, 7 dividido por 2 não é a divisão exata. Então você não coloca o 2. O 3, será que é divisão exata? Também não. 7 dividido por 3
vai dar 2. 3 vezes 2 dá 6. 7 menos 6 dá 1. Sobrou 1, não é divisão exata. O 4 é? Não. 7 dividido por 4 dá 1. 4 vezes 1 dá 4. 7 menos 4 dá o quê? Dá 3. Então não é divisão exata. O 5 também não é, o 6 também não é. O 7 forma. Aí, aqui, lembrando que você vai até o número que você está encontrando divisor. Você não pode passar, viu? O 7 é primo? É, por quê? Porque tem dois divisores, aí, um e ele mesmo. Agora lá para o 5. Os divisores começam com quem? Com 1. O 2 é divisor de 5? 5 dividido por 2 não é divisão exata. Por 3 também é, por 4 também não é, por 5 é. 5 é primo. Tá bom? Pessoal, vamos ver essa parte aqui de decomposição de números primos, tá bom? A gente vai ver essa parte de decomposição. Só que antes é bom a gente relembrar da questão das regras de divisibilidade. Então, quando é que o número é divisível por 2? O número é divisível por 2 quando ele terminar em quem? Em 0, em 2, 4, 6 e 8. Por exemplo, se um número não terminar nem em 0, nem em 8, nem em 4, nem em 6, nem em 8, ele não é divisível por 2. Por exemplo, esses algarismos, eles são chamados de algarismos pares, ok? 123. Ele tem que terminar num desses aqui, ó, para ser divisível por 2. Se ele não terminar num desses aqui, então ele não é. Ele termina em quem? Em 3. 3 faz parte desse grupinho aqui? Não. Então ele não é esse número 123. Ele não é divisível. Ele não é divisível por quem? Por 2. Tá bom? Então essa regra do 2 é bem fácil, né? Então lembrando que o 0 ele é considerado número par aqui, porque está incluído aqui. Tá bom? Então, o que é um número par? É aquele número que é divisível por 2, tá certo? O número ímpar é aquele que não é divisível por 2. Então, os ímpares terminam em 3, em 1, desculpe, em 1, em 3, em 5, e 7 e 9. Os ímpares. Número divisível por 3. Número divisível por 3. Quando a soma dos valores absolutos dos algarismos resultar em um número divisível por 3. Por exemplo, eu quero saber se 123 ele é divisível. Essa regra, pessoal, é uma regra que para você descobrir se um número é divisível por outro sem dividir. Mas só que é muito limitada essa regra, porque é só por 2, por 3, por 4. Será que 123 é divisível por 3? Qual é a regra da divisibilidade por 3? É somar os algarismos. Você vai somar os algarismos. 1, 2, 3. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Esse resultado aqui é divisível por 3? É. Se o resultado da soma dos algarismos for divisível por 3, então o número total, o número todo também é divisível por 3. Por exemplo, 255 é divisível por 3? Sim ou não? Qual é a regra da divisibilidade por 3? Você tem que saber as regras. Cada um tem a sua regra. A regra da divisibilidade por 3 manda somar os algarismos. Então você vai somar os algarismos. 2 mais 5 mais 5. 2 mais 5 dá 7. 7 mais 5 dá 12. 12 é divisível por 3? Se eu pegar 12 e dividir por 3 é a divisão exata? É. Então, 255 também é. Vamos pegar outra aqui. 1024 é divisível por 3? Qual é a regra da divisibilidade por 3? A regra da divisibilidade por 3 manda fazer o seguinte. Manda você somar os algarismos. Então, você vai pegar 1 mais 0 mais 2 mais 4.
1 mais 0 é 1. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 4 dá 7. Se eu pegar 7 e dividir por 3, a divisão é exata? Não, a divisão não é exata. Logo, eu posso concluir que 1024 ele não é divisível por 3. Ok? Divisibilidade por 4. Quando os dois últimos algarismos for dividir por 4, incluindo 00. Por exemplo, se o número terminar em 00, os dois últimos algarismos terminar em 0 e 0, ele é divisível por 4. Por exemplo, esse número aqui é divisível por 4? Por quê? Porque os dois últimos algarismos terminam em 0 e 0. Se os dois últimos algarismos não for 0, o que é que você vai fazer? Você vai pegar os dois últimos e perguntar: será que os dois últimos algarismos ele é divisível por 4? 23 dividido por 4 é uma divisão exata? Ele não é uma divisão exata. Então, logo, podemos concluir que 523 ele não forma uma divisão exata. 160. Os dois últimos algarismos é 00? Não. Então, se os dois últimos algarismos não for 00, você vai pegar os dois últimos e saber se os dois últimos algarismos é divisível por 4. 60 é divisível por 4? É. 6 dividido por 4 dá 1. 4 vezes 1 dá 4. 6 menos 4 dá 2. Baixa o 0, que vai dar 15. Divisão exata. Tá bom? Então, 160 ele é divisível por 4. Agora a regra para saber se o número é divisível por 5. O número é divisível por 5 quando ele terminar ou em 0 ou em 5. Se o número terminar em 0 e 5, então ele é divisível por 5, tá bom? Por exemplo, esse número aqui, 523. Ele termina em 0 ou em 5? Não. Então podemos concluir que ele não é divisível por 5. 130. Olha, ele termina em 0. Para ser divisível por 5, ou ele tem que terminar em 0 ou em 5. Então 130, nesse caso, ele é divisível por 5. Você pode pegar o 130 e dividir por 5 e vai dar a divisão exata, porque é divisível. 1 não dá para dividir por 5, porque é menor, tá bom? E você junta com 13. 13 dividido por 5 dá 2, 5 vezes 2 dá 10. Baixa o 0. Tá aí, divisível. A regra tá certa, tá bom? Divisibilidade por 6. O número é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá bom? Olha. Quando um número for divisível por 2. Quando o número é divisível por 2? Quando ele terminar num desses aqui, ó. Tá bom? Tem que saber essa regra. Quando o número é divisível por 3? Quando ele terminar, quando a soma dos valores absolutos dos algarismos resultar em um número divisível por 3. Você tem que saber das regras anteriores. A do 2 é do 3 para saber a do 6. Então, por exemplo, 120. Ele é divisível por 6. Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 também. Se ele for só por um dos dois, não dá. Tem que ser pelos dois. Então, por 2 ele porque termina em 0. Olha, por 2 ele é, ok. Por 2, ok. Por 3, será que ele é? Por 3? Por quê? Porque a soma dos algarismos dá um número. Olha, se você somar os algarismos, a regra do 3 tem que somar os algarismos, viu, pessoal? 1 mais 2. 3 é divisível por 3? Também tá ok. Logo, 120 é divisível por 2. Também por 3. Logo, ele é divisível por 6. Por quê? Porque ele é divisível tanto por 2 e por 3. Ah, professor, mas se for dividir só por 1, dá certo? Não. Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 também, tá bom? Divisibilidade por 8. A dividir por 8, quando os três últimos algarismos, os três, não os dois não, os dois é a regra do 4. No 4 é os dois últimos. Quando os três últimos algarismos for dividir por 8, incluindo 000. Então, 2000 é dividir por 8? Porque os três últimos algarismos é 000. Se os três últimos algarismos não for 000, então você vai pegar os três últimos e dividir por 8
para saber se a divisão é exata ou não, tá bom? Divisibilidade por 9. Quando a soma dos algarismos for um número divisível por 9, por exemplo. Você pode observar que esse número aqui, 123, ele é divisível por 9? Vamos saber se é ou não. Como é que a gente faz? Qual é a regra que manda? Qual é a regra que diz sobre a divisibilidade por 9? O número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos for um número divisível por 9. Então, será que a soma dos algarismos vai ser um número divisível por 9? 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 6. É divisível por 9? Não. Quem são os números divisíveis por 9? É os que estão na tabuada do 9. Falar na tabuada do 9, uma coisa bem interessante, que a tabuada do 9 é uma tabuada muito fácil de se aprender. A tabuada do 9, basta você fazer isso. Preste atenção. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu não comecei do 0 ao 9, agora eu vou fazer o contrário, do 9 ao 0. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pronto, aí a tabela do 9. Agora vamos para a decomposição. Agora vamos para a decomposição, já que a gente conhece algumas regras, né? Vamos decompor aqui o 70. Decompor em fatores primos. Para decompor em fatores primos, você tem primeiro conhecer pelo menos os 4 primeiros números primos, né? Quem são os primeiros números primos? Que você tem que saber. Os primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, deixa eu ver, 11 e 13. Pronto, você tem que saber pelo menos os primeiros, né? Aí você vai perguntar: será que o 70 é divisível por 2? Por que eu pergunto se é divisível por 2? Porque o 2 ele tá ele é o primeiro da fila. Então sempre você pergunta ao primeiro da fila. Se for, aí você escreve. Se for divisível, você escreve aqui, ó. E se não for, passa para o próximo. E se não for esse próximo, passa para o próximo. Até chegar num número que seja divisível por 70. Então eu pergunto a você, presta atenção. 70, ele é divisível pelo primeiro número primo, que é 2? Sim ou não? Sim. Por quê? Qual é a regra da divisibilidade por 2? Quando o número terminar em 0, 2, 4, 6, 8, ele termina em 0. Então ele é par. Então se ele é par, então ele é divisível por 2. Então você coloca aqui o 2. Como ele é divisível por 2, você vai dividir e colocar o resultado aqui embaixo. Vamos lá? 70 dividido por 2, 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 7 menos 6 dá 1. Baixa quem agora? Baixar o 0. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Sobrou quem, pessoal? Qual foi o resultado dessa divisão? 35. Então o resultado você coloca embaixo. Agora você vai fazer a mesma coisa, sempre começando do primeiro. 35 é divisível por 2? Não. Por que o nosso 35 ele não é divisível por 2? Porque qual é a regra para saber se o número é divisível por 2? Quando ele terminar num desses aqui, olha. Ele termina num desses aqui? Não. Então ele não é divisível por 2. Ó, ele não é. Então você risca. Ele não é risca. Será que o 35 é divisível por 3? Sim ou não? Qual é a regra da divisibilidade por 3? Quando a soma dos valores absolutos dos algarismos resultar. Então, se eu somar os algarismos, para saber se o número é divisível por 3, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar
os algarismos, olha. Será que a soma dos algarismos é divisível por 3? 3 mais 5 é 8. 8 é divisível por 3? Não. Então 35 também não é. Então ele já não entra. Será que o 35 é divisível por 5? É. Por quê? Porque qual é a regra para a divisibilidade por 5? O número é divisível por 5 quando ele terminar ou em 0 ou em 5. Então vai. 35 dividido por 5 dá 7. Lembrando que o resultado aqui foi 7. E 7 é um número primo. Então, o número primo só é divisível por ele mesmo. Tá bom? O 1 ele não entra aqui, porque 1 não é primo, tá bom? Então, o 7 ele só é divisível por ele mesmo. Então, você coloca o 7 aqui. 7 dividido por 7 é 1. Quando o resultado for 1, para. Então, quais foram os fatores que você obteve aqui para ir multiplicando? O 2, o 5 e o 7. Tá bom? Fazer aqui outro exemplo. Fazer aqui o 120. Vou decompor em números primos, em fatores primos. Quais são os primeiros números primos que você tem que saber? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. O 120 é divisível por 2? Qual é a regra da divisibilidade por 2? Tem que terminar num desses aqui. 120 termina num desses aqui, termina em 0. Então ele é divisível por 2. 120 dividido por 2, você vai fazer a divisão. Como ele é divisível, você vai dividir. 1 não dá para dividir por 2, chame o 2 para formar 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 menos 2 dá 0. Baixa o 0. Deu? Certo? Vamos lá, pessoal. Novamente aqui, gravando novamente. Como eu falei para você, 120 é divisível pelo primeiro número primo? É. Por quê? Porque termina em 0. Qual é a regra da divisibilidade por 2? Ou tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Como ele termina em 0, ele é. 120 dividido por 2 dá 60. Aí você pergunta de novo. 60 é dividido por 2? É. Então você coloca. 60 dividido por 2 dá 30. É a metade, né? 30 dividido por 2? É também. Termina em 0. 30 dividido por 2 dá 15. 15 é dividido por 2? Não. Por quê? Porque termina em 5. Aí. Lembrando da regra da divisibilidade. Será que por 3 é? É, por quê? Porque qual é a regra do 3? Olha, a regra do 3, você tem que somar os algarismos, né? E se a soma desses algarismos for um número dividido por 3, então o número total é. Então, olha, 15. 1 mais 5 dá 6. 6 é dividido por 3? É. Então 15 também é. 15 dividido por 3 dá 5. 5 é primo, só dá por ele mesmo. Uma coisa bem interessante. Quando você for escrever, se os fatores estiverem repetidos, você coloca o expoente. Por exemplo, aqui. Quantos fatores iguais eu tenho? Quantos fatores iguais eu tenho a 2? 3. Então você coloca 2 elevado a 3. Vezes quem? Aqui só tem um fator, não precisa colocar o expoente não. Vezes 5. Então expoente, esse número aqui é chamado de expoente, que é a quantidade de vezes que o fator se repete. Tá bom? Agora vamos, deixa eu ver aqui. Vamos para o MMC e o MDC, tá bom? Esqueci de explicar naquela outra aula a divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 quando ele termina em 0, só isso. Se ele terminar em 0 é por 10. Agora vamos lá para o MDC, que é o máximo divisor comum. Então, você pode observar que o MDC ele é o máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum são os divisores que são divisores assim, por exemplo, olha. Aqui, você tem que procurar um maior divisor que seja divisor de 2 ou mais números ao mesmo tempo. Por exemplo, 8 e 12. Nós sabemos que 2 ele é divisor tanto de 8 como de 12. Por quê? Porque se eu pegar o 8 e dividir por 2, olha, presta atenção. Nós sabemos que o 2
tanto ele é divisor de 8, olha, tanto ele é divisor de 8, como também é divisor de 2. Por quê? Porque se eu pegar o 8 e dividir por 2, a divisão vai ser exata. E se eu pegar o 12 e dividir por 2, também a divisão vai ser exata. Mas será que ele é o maior divisor possível dos dois? Comum, que seja comum? Será que tem outro divisor que seja possível para os dois? O maior divisor. Porque o MDC é o quê? É o máximo divisor comum. É o máximo divisor que é dos dois. É o máximo divisor comum. É o MDC. Será que... Vamos pegar outro exemplo. Será que o 3 é um divisor comum de 8 e 12? Olha, se eu pegar o 8, será que o 3 é um divisor comum? Se eu pegar o 8 e dividir por 3 e o 12 dividir por 3, olha. O 3 ele não é divisor comum. Por quê? Porque o 3 só é divisor do 4, do 12. O 3 ele só é divisor do 12. Porque aqui deu 0 o resto, tá bom? O 3 é divisor de 8? Não. Porque o resto aqui não foi 0. A divisão não é exata. Então, o 3 ele não é um divisor comum de 8 e 12. O 2 é um divisor comum de 8 e 12? É, por quê? Porque ambas as divisões são exatas, olha. Será que o 4 é um divisor comum dos dois? É. Dá 2. Aqui dá 3. O 4 é um divisor comum. Será que ele é o máximo divisor comum que você pode obter? É. Tá bom? Se você tentar o 5 não vai dar certo, porque o 6 só vai ser divisor desse aqui, né? Daqui já não vai. E o 7, o 8 só vai ser divisor desse 8. Do 8 você já não pode passar, né? Que você já passou um dos dois, então não pode passar o 9, né? Já passou. Não pode colocar não, porque já passou um dos dois. Então o máximo divisor comum é o 4, o MDC. Existe algum método para se obter MDC? Existe. Qual método é esse? Da decomposição simultânea. Tá bom? Decomposição simultânea. Como é que eu vou fazer o MDC? Presta atenção. O MDC, primeiro passo, o que você vai fazer? Você tem que saber quem são os primeiros primos. Quem são os primeiros primos? 2, 3, 5, 7, 11. Aí você pergunta, presta atenção, a pergunta que vocês têm que saber. A pergunta. Será que existe algum número que tem como divisor o primeiro primo aqui? Tem. Olha, quem é o primeiro aqui, né? O 2, né? Aí você pergunta, será que existe algum número que tem como divisor o número 2? Tem. O 8 e o 12. Se tiver só um, você ia colocar? Ia. Tá bom? Porque é o método da decomposição simultânea. 8 dividido por 2 dá 4. Olha, 8 dividido por 2 dá 4. 12 dividido por 2 dá 6. Você pergunta, agora aqui, ó, você tem que olhar para cá. Para cá. Existe algum número que tem como divisor o 2? Tem. 4 por 2, 2. 6 por 2 dá 3. Continue perguntando de novo. Será que tem algum número aqui que tem como divisor 2? Tem. Olha, só tem esse aqui. Então tem que ter pelo menos um. Tá bom? Então você coloca. 2 dividido por 2 dá 1. Eu posso dividir 3 por 2? Não. Por quê? Porque 3 não é dividido por 2, repete. Aí você pergunta, existe algum número que tem como divisor 2? Não. Aí você já pula na pergunta. Existe algum número que tem como divisor 3? Tem. Se não tivesse, ia tentar o 5. Agora o que é que você vai fazer? O MDC, você vai pegar os fatores comuns. Quem são os fatores comuns? É aquele fator que deu certo para os dois ser divisor. Esse 2 aqui, deu certo para todo mundo ser divisor? Olha, esse todo mundo aqui, esse 2 aqui, é divisor de todo mundo aqui, do 8 e do 12? Sim ou não? Sim, então você circula ele. Esse 2 aqui é divisor do 4 e do 6? É, então você circula ele.
Esse 2 aqui é divisor desses dois aqui? Não. Só é divisor desse, do 3 não é. Então não circula, tem que ser divisor de todo mundo. Esse 3 aqui é divisor de todo mundo aqui? Não. Ele só é divisor do 3, do 1 não é. Ó. Eu tive até que repetir esse 1, tá bom? Agora, se eu não circular, se não tiver ninguém que seja comum, se não tiver ninguém, o MDC é 1. Aí, o que é que eu vou fazer com esses números que eu circulei? Você vai multiplicar eles, olha. 2 vezes 4 dá... 2 vezes 2, desculpe, dá 4. Então, MDC de 8 e 12 dá 4. Agora, o MMC. O MMC é o mínimo múltiplo comum. O MMC, ele não vai depender de números circulados ou não. Você vai multiplicar todo mundo, olha. Você vai multiplicar todo mundo, olha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC é 24. Tá bom? Então, o método para encontrar o MDC é da decomposição simultânea. Você vai circular os que são comuns. Mínimo múltiplo comum, você tem que multiplicar todo mundo, tem que multiplicar todos. Ou seja, o que é o mínimo múltiplo comum? Você vai procurar o menor múltiplo que não seja 0 de 2 ou mais números, tá bom? Que não seja 0, tá certo? Agora a gente vai encerrar aqui essa aula. Se tiver mais alguma dúvida, alguma sugestão, pode perguntar, que eu estou à inteira disposição de vocês, tá bom? E eu preparei essa aula com todo o carinho possível. Pratique, eu vou passar algumas atividades, tá bom? Qualquer coisa pode perguntar. Talvez eu deixe mais atividades gravadas em vídeo aula para vocês praticarem, tá bom? Um abraço e bons estudos.